devem ser os cidadãos que devem interessar-se por aquilo de que precisam hoje e pensar relativamente àquilo que precisam ou imaginam vir a precisar amanhã. E fazerem chegar essa voz tão alto e tão longe quanto possível, de maneira a que seja audível por a universidade e o sistema de ensino, como eu estava a referir há pouco. Criou-se uma espécie de materialismo grosseiro, eu estou a usar estas palavras sem nenhuma precisão, que é pensar que o único critério que deve reger qualquer relação humana é o critério da utilidade. E nós vemos por isso, por exemplo, a discussão sobre ensino em Portugal, no debate público, qualquer discussão sobre ensino em Portugal é quase exclusivamente do domínio sindical, porque é a única coisa que interessa. Isto é sintomático do modo como em Portugal a sociedade, não apenas em Portugal, mas como a sociedade entende o que são coisas como a universidade, ou seja, o fim deve ser prático e deve ser utilitário, mas deve ser prático e utilitário não exatamente prático e utilitário naquilo que o que se aprende vai ter agora como correlato na atividade direta, mas deve ser prático porque assegura qualquer coisa ao ator, ao próprio, ao diplomado. E a imagem simétrica daquilo que está a dizer, no fundo, corresponde à resposta à pergunta como é que a sociedade deve tratar a universidade. Ocorrem-me dois conselhos: ser generoso e deixá-la em paz. Quer dizer, perceber que algumas das ideias mais interessantes e que irradiam durante mais tempo tiveram origem em sítios onde as pessoas, de uma forma relativamente não constrangida, conseguiram ter tempo para pensar, para fazer experiências, para falar com outras pessoas. E esta, podemos dizer, isso é um desporto de países ricos, até certo ponto é um desporto de países ricos, mas eu acho que nós em Portugal temos a opção entre olhar para as universidades como transmissoras de valores ou transmissoras de competências e olharem para as universidades, ou olharmos para as universidades como um fim em si e de cuja existência podem resultar boas ideias. Qual é que é a relação desta suposta Torre de Marfim com o resto da sociedade? Isto é uma questão muito pertinente e penso que há aqui duas perspectivas que devemos ter. Uma primeira é a perspectiva na formação de cidadãos mais informados, mais capazes de compreender e de interagir com o mundo complexo que nos rodeia. Depois tem uma outra componente que é mais direta, que é de facto a preparação de pessoas para contribuir para a transformação de uma sociedade, do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Até estas duas componentes, uma componente mais curto prazo, que é o impacto da universidade nos jovens que formamos, e uma componente de mais médio prazo, que é o impacto da universidade na transformação da sociedade como um todo, na transmissão de um conjunto de valores que são universais e que são cada vez mais importantes. Obviamente que neste processo, tendo em conta que temos 50 anos de democracia e o analfabetismo acabou há muito pouco tempo, a gente esquece tipicamente disso, temos de perceber que a sociedade portuguesa ainda é muito débil. Obviamente, durante muitos anos, a Universidade de Bolonha é criada com os estudantes a desempenharem o papel de motores do seu desenvolvimento. Outras universidades, a Universidade de Oxford e a Universidade de Paris, historicamente são os professores que são o motor da universidade. Historicamente, algumas destas universidades mantêm essa forma de organização e de tomada de decisão. Eu penso que cada vez mais nós precisamos, dentro da universidade, de ter a visão da sociedade, precisamente para amplificar essa ligação mais próxima que a universidade deve ter com a sociedade. Mas temos que nos lembrar que as mudanças nas grandes instituições só se fazem de duas formas. A primeira forma é a mudança na margem, mesmo ali no limite, mudar um bocadinho, aperfeiçoar um bocadinho, na margem.
A segunda modalidade é a disrupção. E a disrupção, a primeira é muito frequente, ocorre em décadas, ou em 2 décadas, a cada 2 décadas. A segunda ocorre em cada 2 séculos, ou cada 1 ou 2 séculos. Hoje, independentemente das universidades, dos politécnicos, começa-se a criar polos e subpolos, dizendo que há ensino superior em diferentes localidades. Isto não pode ser considerado como instituições universitárias. É preciso ter aqui algum rigor nesta linguagem e da forma como se faz. No entanto, defendo que algumas instituições, nomeadamente aquelas que se localizam no interior, devem ter uma estratégia muito mais ligada àquilo que a Europa chama das estratégias de especialização inteligente, ou seja, que tenham como grande pilar, o quarta dimensão, o pilar do desenvolvimento regional, ou seja, além do ensino, da investigação e da transferência de conhecimento, que tenham uma forte interação com o desenvolvimento das regiões. Só assim é que podemos promover a coesão, e temos que ver que o ensino superior neste momento é efetivamente um dos grandes instrumentos de coesão social e territorial. É uma questão estratégica, tem sido estratégica, porque quando as instituições são pobres, estão de mão estendida e, portanto, são controláveis. E isso é exatamente assim, inclusive uma das agências, a agência que financia a investigação em Portugal, a principal agência, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, com vários pontos de interesse que tem, controla a comunidade científica. Puro e simples. Nós falamos de cocriação, já não queremos ouvir falar de transferência, não é? Portanto, o conhecimento é cocriado. Muito na nossa área, principalmente, eu estou a falar mais da área das tecnologias digitais, as experiências que temos, os resultados mais positivos, é quando se juntam várias pessoas a falar sobre um tema e resolvem. Eu não vou à universidade buscar conhecimento, vou valorizar e depois vou fazer uma cadeia perfeita que não existe. Tradicionalmente, e continua a ser assim, creio eu, à universidade compete produção de conhecimento, transmissão de conhecimento e transferência de conhecimento. Ora, o conhecimento justifica-se porque é útil para o ser humano e, portanto, é útil para a sociedade como um todo. Acresce que os membros da universidade são os membros da sociedade. Bom, primeiro tem que antecipar o futuro da universidade e, portanto, tem que encontrar aqui uma relação dialógica entre olhar para o futuro, sem ser adivinha, mas prever esse futuro e, portanto, antecipá-lo e, nesse sentido, estar preparada para estar em permanente movimento. E não olhem para as universidades, efetivamente, como as Torres de Marfim e como centros de conhecimento imaculados. Sabemos que hoje em dia há uma desmaterialização do conhecimento, ele está disperso e, portanto, eu acho que as pessoas têm de ter essa postura crítica, procura de informação, para também conseguirem avaliar o desempenho e o papel que as universidades têm nos dias de hoje. Isso não deve ser visto de uma forma crítica, mas deve ser visto por parte da universidade como uma forma de melhoria, portanto, encarar essa avaliação da sociedade como uma forma de melhorar. Portanto, é um ciclo vicioso, de certa forma. E a qualidade da universidade passa, em minha opinião, pela qualidade também da inter-relação entre as pessoas. Pode desenvolver competências nos jovens e nos não jovens. Também não podemos esquecer as formações pós-graduadas, que também têm tido, e acho que é importante continuam a ter, um papel muito importante na formação dos cidadãos portugueses. E perante as ameaças todas que o mundo neste momento está exposto, temos que antecipar esse futuro e preparar-nos para desenvolver fundamentalmente pessoas com pensamento crítico. A universidade e a sociedade é um tema fascinante, mas acho que no momento em que nos perguntamos qual deva ser a sua relação, já nos estamos a colocar numa posição de separação demasiado nítida. Para mim não há uma barreira entre a universidade e o exterior à universidade. A universidade é permeável à realidade social e, obviamente, a realidade social vai buscar à universidade. Neste grupo, na plataforma Cidades, um conjunto de cidadãos que acham que têm a obrigação
de todos os dias procurarem ser um bocadinho melhores cidadãos. E acham, para além disso, que também têm a obrigação de ajudar alguns concidadãos deles a perceberem exatamente o mesmo, a necessidade de sermos melhores cidadãos. E é isso que nós procuramos fazer.